A gente precisa sempre buscar o amor de Cristo, que Ele nos ensine a amar, que Ele nos ensine a estar mais perto dEle em todos os momentos. Boa noite. Que bom ter você aqui no nosso 13º episódio do Razões para Crer. E eu tenho certeza, como eu sempre digo, que você vai sair desta igreja hoje bem mais pertinho de Jesus do que quando você entrou. Amém? Amém. E hoje nós temos convidado ilustre para falar sobre esse assunto. O nosso líder dos jovens aqui para a região sul do Brasil, pastor Elmar Borges, é um cara que eu tenho muito carinho, muita admiração. A gente se encontrou não muitas vezes, mas sempre que a gente se encontrou, rolava um papo bem legal, né? E eu quase, né? Foi quase, né? Quase que a gente trabalhou junto. Mas eu tenho uma alegria muito grande de ter você aqui junto com a gente, pastor. Que Deus abençoe você ricamente. Essa igreja é sua, que o Espírito Santo te use ricamente. Mas antes de você pregar, eu quero me ajoelhar aqui junto com você e quero orar por você. Você pode ficar do jeito que você está mesmo. E vamos orar a Deus. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor se revela na Bíblia de uma forma salvadora, redentora. O Senhor nos ensina coisas maravilhosas a respeito do plano da salvação. Nos ensina como podemos andar melhor nos teus caminhos. E o Senhor nos dá uma missão. A missão de levantar a nossa voz de forma profética e pregar a salvação. O pastor Elmar Borges vai falar sobre isso um pouquinho agora. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor o use com poder para que a tua igreja hoje aqui, nesta nave, e aqueles também que nos acompanham pelo YouTube, possam ser ensinados, instruídos e elevados a uma esfera superior de compreensão, de conhecimento da vontade que o Senhor tem para nós. Que o Senhor o abençoe e abençoe a todos nós. Apacenta-nos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite a todos. Que alegria estar aqui na igreja central de Curitiba, igreja que eu tanto amo. Eu estava vendo ali atrás os jovens participando e eu reconheci alguns deles, porque quando eu fui pastor da igreja jovem aqui em 2001, 2002, aqueles meninos que agora estão aqui liderando a igreja eram todos assim, meninos de 3, 4 anos, e o tempo passou e agora são grandes líderes. Isso me traz muita alegria de perceber que esta igreja, ela está abrindo espaço para os jovens, para novas lideranças. Isso significa que essa igreja, que tem um grande passado, também terá um futuro brilhante e abençoado por Deus, amém? A minha função, como o pastor me apresentou, eu trabalho com os jovens na União Sul-Brasileira, que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E também tenho a alegria de apresentar um programa na TV Novo Tempo, chamado Feliz Sábado. E isso daqui, eu não moro em Jacareí, eu moro inclusive aqui em Curitiba mesmo. Então essa é a minha principal atividade. E nesta noite, nós vamos conversar um pouquinho. E eu queria que você desse uma olhada para esse tema: o remanescente e a sua missão. Primeiro eu quero dizer para você que não vai ser fácil pregar esse assunto para vocês, ok? Não vai ser fácil. Eu estou abrindo meu coração para você. E eu quero fazer 2 pedidos. O primeiro deles, que enquanto eu estiver falando para vocês, entenda que eu estou dando para vocês pequenas peças que vocês vão juntando e no final nós vamos ter um quebra-cabeça montado. Em algum momento, de repente, você pode entender que está faltando alguma peça, mas espero até o final a gente ter um quadro completo. Agora, eu quero fazer também um desafio para você. E esse desafio é para você que está sentado aqui, é o desafio para quem está assistindo agora, e eu já faço profeticamente esse desafio para quem vai assistir em algum momento do futuro essa mensagem. Se você não compreender, eu queria que simplesmente você procurasse entender um pouco mais, que você não negue aquilo que eu vou falar agora, simplesmente pelo que eu vou falar,
Porque de repente eu posso dar uma informação que você não gostou, que você não concorda, mas não significa que o tema que nós vamos colocar aqui, ele está errado, porque todo ele vai ser pautado na palavra. Então, com essas ideias, com esse pensamento, nós vamos então entrar na palavra de Deus. Então, quando eu tenho aqui o remanescente, tá, e a sua missão, no livro Nisto Cremos, que é o livro que a gente está utilizando aqui como livro base, antes de cada capítulo, ele traz um resumo do que vai ser estudado. E aqui então nós temos o resumo e diz o seguinte: a Igreja Universal se compõe de todos os que verdadeiramente creem em Cristo, mas nos últimos dias, um tempo de ampla apostasia, um remanescente tem sido chamado para fora, a fim de guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Este remanescente anuncia a chegada da hora do juízo, proclamando a salvação por meio de Cristo e prediz a aproximação do seu segundo advento. Essa proclamação é simbolizada pelos 3 anjos de Apocalipse capítulo 14 e coincide com a obra de julgamento no céu e resulta numa obra de arrependimento e reforma na terra. Todo crente é convidado a ter uma parte pessoal nesse testemunho mundial. Esse é o resumo do que eu vou falar para você. Mas aqui tem uma outra tela que talvez fique um pouco mais claro para você o que é esse negócio chamado remanescente. A Bíblia retrata o remanescente como um pequeno grupo de filhos de Deus que, ao longo de calamidades, guerras e apostasias, permanece fiel a Deus. Esse dedicado remanescente sempre representou a fonte utilizada por ele para propagar sua igreja visível na terra. Então veja, nessa noite, o nosso foco é o remanescente do fim. Mas quando a gente entende a ideia do remanescente, a gente percebe que Deus teve o seu remanescente ao longo da história. Se lá é o fim, deixa eu começar aqui, olha. Quando você olha para a Bíblia, você percebe ali Caim e Abel. Você percebe claramente Abel como sendo o remanescente de Deus. E aqui já fica uma lição para a gente. Nem sempre o remanescente tem vida fácil. Ao longo da história, aqueles que foram fiéis a Deus receberam perseguição e também sofreram bastante. Agora, se eu ando um pouquinho mais na história bíblica, eu vou chegar ali em Abraão. Quem que era Abraão? Abraão era um adorador de Deus no meio de centenas de pessoas que eram pagãs. Ele era o quê? Ele era o remanescente. Andando um pouco mais agora na história bíblica, eu chego agora naquele povo que sai do Egito, porque Deus fala assim: eu não quero ter uma pessoa, agora eu quero ter um povo como remanescente. Eu quero pegar esse povo, colocar exatamente no cruzamento do mundo, aonde quem for para um lado ou voltar pelo outro, vai entrar em contato com esse povo chamado Israel, que adora apenas um Deus, e todos vão saber a respeito de quem eu sou. O povo de Israel foi tirado do Egito e foi colocado aonde estava, exatamente porque ele deveria ser o quê? O remanescente. Um povo com uma mensagem no meio de muitos povos pagãos. O problema foi que o próprio Israel ficou longe de Deus, e aí Deus criou um remanescente dentro do próprio remanescente. Olha que interessante. Um exemplo disso, por exemplo, Elias. Elias estava no meio do povo de Israel, o povo de Israel completamente longe de Deus, e ele agora levanta como remanescente. Aí ele fala assim para Deus: ah, Senhor, está muito difícil, porque eu fiquei sozinho. Aí Deus olha e fala assim: não. Tem mais uma galera igual você por aí. É o quê? É o remanescente. Aqueles que não se contaminam, aqueles que têm uma pregação, aqueles que têm um objetivo. Aquele é o povo de Deus na terra. Depois do povo de Israel, então, vem Cristo. E aí então temos os discípulos, que é o início de uma igreja. São os remanescentes. Passa um tempo, a gente vai falar um pouco sobre isso. Agora a igreja, ela fica longe do próprio Deus. E dentro daquele movimento, durante a Idade Média, você percebe movimentos locais de pessoas fiéis, o remanescente. E até que chegou a nossa época.
A pergunta é, nos nossos dias, existe um povo que tem a característica do remanescente? Será que tem? Para que a gente possa compreender um pouquinho essa verdade, eu preciso que você veja em Apocalipse capítulo 12. Em Apocalipse capítulo 12, nós temos a história de uma mulher e de um dragão. E aqui então começa o nosso entendimento a respeito de temos ou não temos remanescente agora no tempo do fim, e quais são essas características. Então, o texto diz o seguinte: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Poxa, que coisa bonita, né? Uma mulher linda, vestida de sol, aqui com a lua embaixo, e ela tem uma coroa com 12 estrelas. Tá bonito esse quadro, não é verdade? Agora, olha o próximo versículo. E no próximo versículo tem então a seguinte informação: que achando-se grávida, bom, aquela mulher bonita, vestida de sol, em pé em cima da lua, no primeiro momento está tudo certo com ela, mas agora a gente já descobre que ela tem uma característica, a característica é que ela está grávida. E quando eu estava estudando esse tema, não teve como eu não me lembrar, como que essa igreja tem a ver com gravidez e nascimento na minha casa. Você acredita nisso? No início de 2015, acho que final de janeiro, eu e minha esposa viemos aqui na igreja, numa programação no sábado à tarde. Aí a gente sentou ali atrás, aí ela falou assim: vamos sair daqui porque tá um cheiro estranho aqui. Aí eu falei, tá bom. Aí a gente foi para outro lugar. Aí quando chegou no outro lugar, ela falou assim: mas aqui também está com um cheiro estranho, você não está sentindo? E eu não estava sentindo nada. Aí eu lembrei que a última vez que ela começou com esse negócio de cheiro estranho, ela estava grávida do nosso primeiro filho. Aí eu virei para ela e falei assim: você está grávida? Ela falou: não. O fato é que na segunda-feira, quando fez o exame, 100% grávida, né? Então, a gente descobriu aqui na igreja. Agora, acabou a história? Não acabou a história aí não. No mês de setembro, faltando 15 dias para a data do nascimento da nossa filha, a gente estava sentado num sábado de manhã ali, assistindo o culto. Daqui a pouco ela virou para mim, barrigão, falou assim: vou no banheiro. Na hora que ela voltou, ela falou assim: vamos embora porque estourou a bolsa. E a gente saiu dali de cima, direto para ligar para a médica, para poder resolver o problema. E na realidade foi tudo tranquilo, ela não teve dor, foi tudo num ambiente extremamente controlado, deu tudo certo. Essa foi a realidade da minha esposa. Agora, quando você olha para a realidade desta grávida que nós estamos analisando aqui agora, a gente percebe o seguinte: era uma grávida que estava gritando com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Ou seja, o parto não foi um parto normal, não foi alguma coisa assim que ela não teve dor, ela não estava acompanhada de um médico dentro do hospital, ela estava sozinha. Mas o texto continua dizendo, e aqui nós temos então, viu-se também. Agora, amigos, veja bem, a vida da mulher já não estava fácil, grávida, com dor, desesperada. E agora, quando a gente olha para a realidade, imagina essa mulher. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Gente, até no seu melhor dia, se você ver uma cena como essa, você vai ficar com medo. Imagina você, mulher grávida agora, dando à luz, de repente aparece na tua frente um dragão. E não simplesmente ele aparece na frente. Diz o texto bíblico, vamos ver se volta ali. Diz o texto bíblico que a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. O quadro que a gente vê aqui é uma mulher sofrendo para dar à luz, e de repente na frente dela tem um dragão. O que o dragão está fazendo ali? Está falando assim, a hora que você der à luz o filho, eu destruo e mato o seu filho. Imagina a angústia de uma mulher como essa. O quadro continua,
E Apocalipse capítulo 12 diz assim então: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então, o dragão que estava achando que seria fácil para ele destruir aquela criança, porque nasceria bebezinha, e ele agora como dragão teria facilidade e poder para destruir, os seus planos simplesmente deram errado. Por quê? Porque no momento em que essa criança nasce, ela é arrebatada para o céu. Essa é a informação. E vamos então ler uma última informação para a gente criar um quadro geral agora. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. E então a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Amigos, o que esse texto significa? Significa que na Bíblia, e em especial aqui em Apocalipse, mulher é um sistema religioso. E esse sistema religioso que nós estamos falando aqui agora é uma mulher pura. Porque em Apocalipse a gente também tem uma mulher que ela é como se ela tivesse vestida de escarlate, como se fosse uma prostituta. Então é um movimento religioso prostituído. Mas não é esse o caso. Então nós temos aqui a igreja, e então nasce o filho. Quem que é o filho? Jesus. Quem que é o dragão? Satanás. E no momento em que Jesus nasce, o dragão achou que seria simples e fácil destruir, mas ele não conseguiu destruir. E como ele não conseguiu destruir, então ele começou a perseguir a igreja. Quando a gente olha para o próximo texto, que diz o seguinte: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o quê? Diabo. Então eu acho interessante porque a Bíblia, ela traz algumas declarações. E você que de repente não está acostumado a estudar a Bíblia, você fala assim: não, mas está complicado e confuso entender. Continua lendo, continue estudando, que a própria Bíblia responde a ela mesma. Então aqui você descobre que o dragão é quem? É o próprio diabo. Só que quando eu volto aqui para o texto agora, ele diz o seguinte: a mulher, que nós já sabemos quem é, igreja, porém fugiu para o deserto. Que momento que fugiu para o deserto? Depois que o seu filho foi levado até Deus. O que aconteceu? Jesus ressuscitou e depois de alguns dias ele voltou para o céu, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. E aqui agora tem uma informação nova que a gente precisa compreender. Significa que a mulher, que é a igreja, foi colocada no deserto, num lugar difícil, e ela ficou ali 1260 dias. O que isso significa? Significa o seguinte: em Daniel capítulo 7, em Apocalipse capítulo 12 e Apocalipse capítulo 13, nós temos um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Em Apocalipse 12 nós temos 1260 dias. Em Apocalipse 13, 42 meses. Todos esses 3 períodos são a mesma coisa. É um período, presta atenção, em que um poder surgiria, e esse poder político-religioso, e ele perseguiria a mulher, a igreja, que está onde? No deserto. A grande pergunta é o seguinte: ok, então que poder é esse? E o que esse tempo representa? Amigos, quando a gente olha para a história da humanidade depois de Jesus, a gente percebe claramente que o poder político e religioso, que se cumpre na profecia em vários pontos que eu estou trazendo para vocês aqui, daqui a pouco para vocês, é um poder que teve o início mais ou menos no ano 538 da nossa era. Agora, antes de falar sobre esse poder que começou aqui,
eu quero falar um pouquinho para você sobre a igreja até aqui. Compreenda que, quando Jesus, ele foi para o Pai, ele deixou os discípulos, e os discípulos começaram a viver e pregar o evangelho na sua essência. O evangelho do próprio Jesus. E o preço disso foi que foram perseguidos. O preço disso foi que muitos cristãos foram queimados. O preço disso foi que eles eram perseguidos por judeus, por pagãos e pelos romanos. Os cristãos, eles eram perseguidos por absolutamente tudo. Só que acontecia o seguinte: quanto mais matava cristão, mais os cristãos cresciam. E qual que é a explicação disso? Na minha cabeça, a explicação disso está em Atos, que diz que os cristãos, eles viviam em amor, em bondade, em aceitação. O evangelho de Jesus é o evangelho que diz: homem e mulher são iguais. O evangelho de Jesus é o evangelho que diz que o senhor e o escravo são iguais. O evangelho de Jesus diz que você não tem que fazer bem a quem lhe faz bem, mas você tem que fazer bem inclusive aos inimigos. Então os cristãos, eles eram aqueles que, quando o soldado romano voltava da guerra, completamente desfalecido, sofrendo, machucado, ali estavam os cristãos cuidando dos soldados. E o soldado falava assim: rapaz, mas eu não sou cristão, e por que você está cuidando? Eu cuido porque o amor de Cristo extravasa dentro de mim, ao ponto de eu fazer bem, inclusive aqueles que são meus inimigos. E amigos, esse tipo de mentalidade do cristianismo puro fez com que o cristianismo, ao invés de ser abafado, porque ele era perseguido, ele simplesmente explodiu dentro do Império Romano. E o cristianismo acabou com as bases da sociedade romana da época. Porque na base da sociedade romana existia o quê? Os escravos. E agora vem o cristão e fala assim: mas são todos iguais. No romano, ele tinha o quê? Ele tinha o imperador como Deus. Agora o cristão vem e fala assim: não, o único Deus, quem que é? É o nosso Deus que está no céu. E essas verdades, elas foram minando o Império Romano. Chegou uma hora que tanto o Império Romano como o diabo descobriu que aquela técnica de poder abafar cristão não ia dar certo. Não ia dar certo. O diabo olhou e falou assim: rapaz, a gente mata, e cresce. Como é que a gente vai resolver esse problema? O Império Romano olhou para os cristãos e falou o seguinte: a gente já perseguiu, a gente matou os líderes, a gente crucifica de cabeça para baixo, a gente faz com que eles tenham medo, mas não adianta, eles continuam crescendo. Então, chegou uma hora que o próprio imperador romano falou o seguinte: ei, eu sou cristão. E aquela perseguição aos cristãos acabou. E agora a igreja começou a viver uma época de facilidade. E aí tem uma questão histórica que diz que o Império Romano saiu de Roma e foi para Constantinopla. E em Roma ficou um vácuo de liderança política. E aí então o próprio imperador votou que o bispo de Roma seria o líder da igreja para o império. E a partir desse momento as coisas ficaram mais simples. Por quê? Tem aqueles povos bárbaros ali, que são pagãos. Aí o Papa chegava para o imperador e falava assim: vamos lá destruir aquele povo, porque eles são contra aquilo que a gente pensa. E todo o Império Romano com os cristãos iam lá e destruíam ou convertiam. E ficou agora tudo muito simples. E em 538, foi o ano em que a gente tem esse início dos 1260 dias, que biblicamente 1260 dias é como se fosse 1260 anos. Então nós temos 538 como o início desse poder político-religioso que começou a dominar.
Quando isso aconteceu e por que aconteceu? Porque o general de Justiniano libertou Roma e aí então agora empossou o bispo de Roma como se fosse o líder de todo o império. O que aconteceu, meus irmãos? Aconteceu que esse poder político e religioso, ao invés de tirar, entre aspas, proveito para desenvolver as bases do cristianismo, esse poder ele se corrompeu. E ao longo do tempo, esse poder ele foi perdendo a essência do cristianismo. Vou dar um exemplo para vocês. Olha, vamos lá destruir aquele povo que está lá. São pagãos, adoram imagens. Aí chega lá e começa a destruir, o povo chega e fala assim, não, a gente quer se converter ao que vocês estão dizendo. Então tá bom, então agora vocês têm que mudar a vida, agora é Jesus, é cruz do Calvário, aquela coisa arada toda. Beleza, aí eles viram e falam assim, olha, mas a gente tem umas estatuazinhas, uns deusezinhos aqui, a gente pode continuar adorando? Aí o império fala, tá bom, essas estátuas vocês podem continuar adorando, não vamos criar confusão por isso. A igreja vai lá no outro povo e fala assim, viemos aqui destruir vocês, porque vocês não acreditam em Jesus, vocês não acreditam em Deus. E aí então o povo fala assim, ei, calma, não precisa destruir a gente também quer se converter ao cristianismo. Só que é o seguinte, a gente tem uma festa no dia de domingo, que é uma curtição. A galera curte pra caramba. É o dia que a gente adora o nosso Deus. A gente pode adorar então o seu Deus no nosso dia? Porque daí é uma questão de costume, a gente continua. Amigos, pequenas concessões ao longo da história nesse sistema religioso fez com que o sistema religioso que deveria refletir o evangelho de Jesus simplesmente ao longo da história se perdeu completamente. Então eu trago aqui algumas características para vocês, por exemplo, questões doutrinárias, né? A cabeça da igreja na terra é o vigário de Deus, ou seja, o bispo que está aqui, ou o papa hoje chamado, ele é a presença de Deus. Ele é a presença de Deus. É assim que a igreja católica compreende esse poder político e religioso. Qual é a figura do seu líder, que é o papa? Depois, a infalibilidade da igreja e de seus líderes. A igreja católica diz que, como eles são o próprio Deus na terra, eles são infalíveis. Não existe erro na igreja. A natureza meritória das boas obras. A Bíblia diz claramente que nós somos salvos tão somente pela graça de Cristo. Mas a igreja católica fala, você quer ter perdão dos seus pecados, sobe aqui esses 533 degraus com a cruz nas costas, daí você vai ter o seu pecado perdoado. Salvação pelas obras. Mas não é isso que a Bíblia fala. A doutrina da penitência e da indulgência. Chegou uma época da humanidade de devassidão moral total e completa. Por quê? O pecado teve preço. Olha aqui, eu vou matar o meu vizinho amanhã, mas padre, tem como a gente já resolver o preço que eu vou ter que pagar pelo pecado que eu vou cometer? Aí o padre falava assim, rapaz, matar vizinho é um negócio caro, mas se você me der 10 mil, eu perdoo os seus pecados. Aí o cara lá ia matava o camarada, voltava, dava 10 mil, o padre virava e falava assim, você está perdoado dos seus pecados. Isso começou a acontecer e a sociedade se degradou completamente. Por quê? Porque não existe o pecado. Desculpa, não existe o arrependimento. Existe uma compra e uma troca de favores. Quando a gente olha, por exemplo, para a adoração de imagens e a criação de santos. Amigos, existem algumas verdades que são bíblicas que para a gente poder explicar, a gente demora um tempo. Só que existem outras verdades que são muito simples a gente explicar e não tem como ter dúvida. E a Bíblia não dá em nenhum momento uma ideia de que você deve adorar imagens. Em nenhum momento ela fala a respeito de você adorar um santo que está lá intercedendo por você, porque a Bíblia é muito clara, dizendo o seguinte, o único intercessor entre você e Deus é Jesus. Mas aí você cria uma série de outras coisas e interpretações.
Mudança de leis, como os 10 mandamentos, né? E aqui então eu trago para vocês os 10 mandamentos da Bíblia e do catecismo. E eu queria que você entendesse esse quadro. Eu não estou inventando. Olha na tua Bíblia católica que você vai ver claramente. Os 10 mandamentos na Bíblia, eles estão ali, ó. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, está aqui. Só que como eles adoram imagens de escultura, eles têm que sumir com esse mandamento. Para onde é que foi? Sei lá, pum, sumiu. E aí, para dar 10, o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que dividir. Quando chega no 4º mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar, a tradução é guardar domingos e festas. Agora, aonde e quem que falou isso, meus irmãos? Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que existia uma profecia que um poder político-religioso comandaria durante um tempo. E quando a gente analisa Daniel, diz que ele mudaria tempos e leis. Esse movimento começou lá em 538, e aí então, no livro Grande Conflito, e eu trouxe ele aqui. Eu acho que vocês devem ter esse livro ali atrás, e eu queria desafiar vocês. Quem não tem o livro Grande Conflito, ou quem nunca leu, gente, essa edição está simplesmente fantástica. E tudo isso que eu estou falando para vocês é explicado aqui extremamente de uma forma detalhada. E dentro desse livro tem uma referência sobre esse tempo que nós estamos conversando, que diz assim, ó: mas o meio-dia do papado foi a meia-noite do mundo. As escrituras eram praticamente desconhecidas. Os líderes papais odiavam a luz que revelaria seus pecados. Como foi removida a lei de Deus, o padrão da justiça, vícios eram praticados sem restrições. E na página 50 diz: quando as chamas começaram a arder ao seu redor. E aqui é uma história de um homem chamado John Hus. Porque no meio dos 1260 anos, eis que começam a surgir movimentos de libertação desse poder longe de Deus. Tem um tal de Wycliffe que começou, depois vem John Hus. E como é que esse movimento político e religioso tratavam pessoas que queriam estudar a Bíblia? Com fogo, queimavam. John Hus com uma história lindíssima. Na frente da fogueira, viraram e falaram assim: você vai pedir perdão por aquilo que você está falando? Ele falou assim: rapaz, eu não estou falando nada de errado. A única coisa que eu quero é estudar a Bíblia. Amigo, a Bíblia você não vai estudar. Qual que é a sua sentença? Fogo. Quem que fazia isso? Não era o romano, amigo. Não era o povo pagão. É o povo cristão prostituído nas verdades, agora fazendo o quê? Perseguindo aqueles que querem fazer a vontade de Deus de verdade. E então, nesse relato diz, né? Quando as chamas começaram a arder ao seu redor, ele começou a cantar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E continuou a cantar até sua voz ser silenciada para sempre. Um católico zeloso escreveu da seguinte maneira o martírio de Hus e de Jerônimo, que ocorreu pouco tempo depois. Eles se prepararam para o fogo como quem se arruma para uma festa de casamento. Não deram nenhum grito de dor. Quando as chamas subiram, começaram a cantar hinos, e a intensidade do fogo não era capaz de deter o seu louvor. Amigos, fazer parte do povo fiel de Deus tem seu preço. Fazer parte do remanescente de Deus tem seu preço. Isso aconteceu ao longo de toda a história. Quando a gente olha então para o momento final desse período, 538, quando chega a 1798, um general de Napoleão foi até Roma, prendeu o Papa, levou para a França, e aqui então nós temos a profecia de que ali esse poder ele foi ferido de morte. Quando, e alguém em algum momento vai mostrar isso para vocês, esse poder ele vai retornar no final dos tempos. A gente não vai falar sobre isso. Mas nesse momento, os 1260 dias ou anos, eles então finalizaram. Foi o fim do monopólio total e completo do papado sobre o mundo moderno. E agora, quando a gente olha para a Bíblia,
E ainda em Apocalipse capítulo 12 diz assim, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. O dragão não conseguiu acabar com o bebê, Jesus. Ele não conseguiu acabar com a igreja, mas nos últimos tempos o dragão ele vai ter um ódio especial para um povo diferente chamado remanescente, que tem algumas características. Quais são essas características? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, em Apocalipse, a gente tem a profecia de que no período final da humanidade teria um povo, e esse povo teria algumas características. Entre essas características nós temos o quê? Guarda os mandamentos de Deus e tem o quê? O testemunho de Jesus. Características do remanescente dos últimos dias. Nós tem a fé de Jesus, os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. A fé de Jesus é aquela fé que Jesus pregava lá atrás no início. É o cristianismo na sua essência. É um cristianismo sem adoração de imagem. É um cristianismo onde o centro é o próprio Jesus. Essa é a fé de Jesus. Quando a gente olha a outra característica, os mandamentos de Deus. Esse poder político-religioso simplesmente destruiu a ideia da lei de Deus. E agora esse povo, chamado remanescente dos últimos dias, tem que chegar e falar assim, gente, a lei de Deus ainda vale, ainda existe, ela nunca foi anulada. Essa é a característica desse povo. E o terceiro, testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? É o espírito de profecia. Então, eu quero que você fixe algumas frases no seu coração. A primeira delas, ser remanescente não é ter o nome no livro da igreja remanescente, mas é viver como remanescente, ter características do remanescente. A igreja adventista do sétimo dia entende que profeticamente, pelo momento que ela surgiu e pela mensagem que tem, a igreja adventista, ela é o remanescente de Deus nos últimos tempos. Isso não significa exclusividade, porque nós não temos o povo de Deus tão somente na igreja adventista do sétimo dia. Nós temos o povo de Deus espalhado por todas as nações e por todas as religiões. Mas esta igreja entende que ela está exatamente para trazer a mensagem do remanescente. E muita gente que entende isso que eu estou falando, senta no banco da igreja e fala assim, ai Deus, obrigado, porque eu já sou batizado, meu nome está nessa igreja, agora eu vou direto para o céu. Não é assim? Só que ser remanescente não significa ter um nome em uma igreja. Ser remanescente significa ter as características do remanescente. E aí, a gente precisa entender também de que nós temos a ideia de que é um privilégio saber o que nós sabemos. É. Mas o privilégio, quando se trata de coisas espirituais, gera o quê? Responsabilidade. E quando nós olhamos para o remanescente, a gente entende que remanescente convertido, sem viver a missão, é um convencido. Porque durante todo o período em que houve e que existiu o remanescente na história, o remanescente não era para ser servido, mas era para servir. O remanescente, ele vivia para o outro. Ele vivia para levar a mensagem para o outro. Então, quando a gente olha para essa ideia que o remanescente, ele é convertido, mas se ele não vive a missão, então, meu amigo, ele foi em algum momento convencido e é convencido, mas ele não é convertido.
porque quem faz parte do remanescente tem uma missão. E qual que é essa missão? O remanescente de Deus, ele vive em missão. E principalmente, o remanescente de Deus, ele cumpre com que na Bíblia nós temos as 3 mensagens angélicas, que são os temas principais de pregação. A primeira mensagem angélica que nós temos na Bíblia, em Apocalipse capítulo 14, diz assim, ó: vi outro anjo voando pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno, para proclamar os que habitam sobre a terra e a toda a nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. O povo remanescente de Deus tem que exaltar quem é Deus. O povo remanescente de Deus tem que olhar para Deus como Criador e tem que exaltá-lo. A segunda mensagem angélica diz que um outro anjo seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia. O remanescente convida as pessoas a saírem de Babilônia e virem para o povo de Deus. E a terceira mensagem angélica é um convite à salvação, mas também é um aviso de que o Deus que é amor também é justiça. E um dia o mal vai acabar. Essa é a mensagem do remanescente. É olhar para as pessoas, olhar para quem é da igreja, quem não é da igreja, de outras igrejas, e falar: olha, você já entendeu várias coisas que foram trazidas para você, mas existem algumas outras verdades que você também precisa estudar. E ser remanescente não é se sentir no orgulho, mas é sentir no coração uma missão. Levar Jesus, levar o evangelho eterno, levar aquilo que Jesus um dia chamou o seu povo para fazer, que é pregar da salvação em Cristo Jesus tão somente. E aí eu finalizo lendo o livro Nisto Cremos, para resumir tudo o que eu falei. E diz assim: Deus tem seus filhos em todas as igrejas, mas é através da igreja remanescente que ele proclama a mensagem que deverá restaurar a verdadeira adoração, mediante o chamamento do seu povo para fora dos círculos da apostasia e a preparação dos mesmos para o retorno de Cristo. Reconhecendo que muitos dentre o povo de Deus ainda deverão unir-se ao povo remanescente, esse tem clara percepção de suas imperfeições. Nós somos imperfeitos. Nós entendemos que historicamente, biblicamente, profeticamente, esse movimento é o movimento do povo remanescente. Mas nós somos fracos. A gente erra. E aí então diz: percebem que é unicamente através da graça de Deus que lhe será possível cumprir sua monumental tarefa. Se você entende que a igreja adventista é a igreja remanescente dos últimos dias, você precisa entender de que nós somos frágeis e fracos, mas nós temos uma grande missão. E para a gente cumprir essa grande missão não será pela nossa própria força, mas será tão somente pelo poder do Espírito Santo. Eu queria te convidar, se você ainda não faz parte desse movimento, a fazer parte da igreja adventista, a se aprofundar nesse tema e chegar à conclusão de que a igreja adventista, ela não é fruto do acaso, mas ela é fruto da profecia. Você entender de que o foco que nós temos na mensagem, naquilo que nós pregamos, não é um pedido e algo do coração de um pastor, mas é a agenda do próprio Deus. O povo remanescente fazendo apelos: converta, se transforme, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Nós temos uma mensagem para pregar para as outras pessoas. E nesse momento a gente vai cantar
sobre isso, dizendo e falando: Senhor, eu sou mensageiro, e que você saia daqui convencido de que você faz parte do povo remanescente de Deus, e convencido que você tem uma missão como remanescente, e essa missão é pregar para todas as pessoas que cruzam a sua vida, porque o tempo está chegando ao final. Nós fazemos parte do último povo remanescente dessa terra. Em breve a história terá um ponto final e a eternidade vai começar. Que Deus possa nos abençoar, e eu gostaria que você ficasse em pé para a gente poder cantar. Tem dias que nem sei dizer, não tenho motivação. Eu sinto em mim uma dor sem fim, não sei dizer a razão. Consigo ainda, Jesus, buscar os meus joelhos dobrar e orar, perante Deus me inclinar, chorar e abrir o meu coração, e abrir o meu coração. Já posso ver o sol brilhar, o vento, a paz vem soprar. Sem hesitar, irei sair, de meu Jesus vou falar. Sou mensageiro do Rei, Senhor, sou testemunha do seu amor. Ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar, que Jesus vai aqui voltar. Sou mensageiro do Rei, Senhor, sou testemunha do seu amor. Ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar, que Jesus vai aqui voltar. Que a certeza da sua volta possa inundar o nosso coração, e que nós possamos estar convertidos e transformados por essa certeza, e como teu povo nessa terra, que não venhamos cessar de falar do seu amor, do seu perdão, e de que os dias dessa terra estão chegando ao final, e o Senhor vai voltar para buscar aqueles que o aceitou. Então, que nós como igreja, que nós como povo remanescente, possamos aceitar o convite de Jesus à conversão e também à missão, e que nós possamos pregar essa mensagem para todas as pessoas. Isso pedimos em nome de Jesus. Amém. Tudo bem, querido?
Agradecemos muito por você estar conosco neste momento de adoração. Se você se sentiu tocado e achou interessante conhecer um pouco mais sobre a Palavra de Deus, a nossa Igreja Central de Curitiba, nós temos muitos instrutores e temos vários guias de estudos bíblicos falando sobre Jesus, sobre esse grande conflito em que estamos vivendo. Então estude conosco, entre em contato. Nós temos o QR Code aqui aparecendo, temos o link na descrição do vídeo, então entre em contato conosco para nós estudarmos com você. Se a palavra de Deus chegou ao teu coração nesse momento, nós incentivamos que você curta esse material, esse conteúdo, compartilhe com os amigos, porque assim fazendo, outras pessoas podem receber salvação assim como você tem recebido. Desejamos que Deus continue abençoando muito você. Agradecemos a sua presença.